irmãos. Bom dia. Antes de mais nada, irmãos, vamos colocar bem embaixo das nossas cabeças para orar. Bondoso Deus e Pai, queremos te agradecer por mais este maravilhoso que nos trazes. Queremos agradecer também por todas as bênçãos que tocamos nas nossas famílias, Senhor, todos os dias e toda a hora. Mesmo os desafios que enfrentamos, Senhor, na doença e nos problemas e no nosso dia-a-dia, são autênticas bênçãos, Senhor, para nos fazer mais fortes e para seguirmos firmes no teu caminho. Ajuda-nos, Senhor, nos desafios e protege-nos de todo o mal que nos pode cair, Senhor, mas sempre dentro da tua vontade. Fica agora com este serviço. Obrigado pelo que tens feito até aqui. Fica com este teu servo, para que ele traça força nas tuas palavras e que entre nos nossos corações. E prepara-nos também para mais uma semana de trabalho. Em nome do teu filho amado, eu peço e agradeço. Amém. Irmãos, posto isto, vamos pedir ao grupo de louvor para vir fazer a adoração e depois eu vou.
Uma oração por esta coleta. Obrigado, Senhor. Permites que a gente possa contribuir com o nosso coração, Senhor, para esta coleta, para que de facto venha a abençoar e venha a ajudar o teu serviço na nossa igreja, Senhor. Em nome do teu filho amado, te peço e agradeço. Amém. Portanto, agora, sendo assim, vamos pedir, uma vez que não tempo pedimos, vamos pedir para ler qual era a passagem? Lucas 17. Lucas 17. Pronto, não tem a memória para ler, por favor. E depois a seguir o professor trará a mensagem. Bom dia, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas 17, 12 a 19. A cura dos 10 leprosos. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tende misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-os aos sacerdotes. E aconteceu que um deles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou-se glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse-lhe: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Amém. Irmãos, bom dia, uma vez mais, e sejam bem-vindos à casa do Senhor. É muito bom ver vocês esta manhã. A passagem que foi lida, eu quero-vos dizer que eu tinha uma outra mensagem para trazer hoje, mas no meio da semana eu tive que mudar porque alguém me mandou mudar. E esse alguém é Deus, com certeza, né? E, portanto, esta é a mensagem que nós temos esta manhã, a leitura que já foi feita em Lucas 17, de 11 a 19. Isto é uma passagem que é bem conhecida por todos, mas foi esta que Deus me deu para vos trazer esta manhã e eu espero que vocês sejam abençoados por ela, tal como eu fui quando estava no processo de preparar e estudar um pouco mais profundo o que Jesus queria nos falar aqui com esta mensagem. Em primeiro lugar, antes de começar, vou agradecer às pessoas que mais tarde vão estar a ver esta mensagem através da internet e que sejam abençoados, como nós já fomos no primeiro culto e esperamos ser aqui neste segundo, na língua portuguesa. Então, nós encontramos aqui então um grupo de leprosos, quando Jesus aqui nos primeiros versículos diz que no versículo 11, começa no versículo 11, que fala na cura de destes 10 leprosos. E vamos ler uns 2 ou 3 versículos aqui para dar início à nossa lição de hoje. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia, e então, numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Né? Portanto, eu queria começar por dizer o título desta lição, que está ali, né? O título que eu dei a esta mensagem é Ingratidão e seus perigos, né? Os perigos da ingratidão. E uma das virtudes mais escassas da raça humana hoje em dia é a gratidão. A gente não encontra gratidão com muita facilidade no dia a dia e à nossa volta pelas pessoas. Right? Raramente as pessoas hoje em dia agradecem. Eu não estou generalizando,
mas muito mais do que aquilo que a gente vê, as pessoas não agradecem por nada. Até muitas pensam que têm o direito de ter o que têm, que merecem, e não agradecem. Isso é uma coisa muito diferente do tempo em que eu me criei, right? Eu sou de 1950, que é bastante. Muitos de vocês nem existiam ainda, mas gratidão era uma coisa muito comum nas nossas, no nosso dia a dia, e nós fomos ensinados a agradecer por tudo aquilo que a gente tinha, embora pouco naquele tempo, que eu venho de uma geração que não tinha muito no lugar geográfico onde eu nasci e me criei, não havia muitas coisas. Eu só quando eu cheguei aqui é que pude fazer uma comparação daquilo que a gente tinha lá naquele tempo com aquilo que nós temos aqui. Por isso até hoje eu continuo a agradecer tudo o que eu tenho e tudo o que fazem, porque eu vim de uma geração que a gente agradecia porque não havia muito, né? E, portanto, eu acho a ingratidão uma coisa muito feia. E não é só eu achar que é muito feia, eu acho eu sei que não alegra Deus, né? E a gente já vai ver, ao desenrolar desta passagem, nós vamos ver que, de facto, não agrada ao nosso Deus, né? Portanto, um homem chamado Alexander White, ele era um dos mais eminentes pregadores do século XVIII, né, escocês. Visitou uma vez uma paroquiana idosa que se queixava longamente de tudo e de todos, né? E ela pertencia à paróquia deste homem, e ele foi lá à casa dela fazer uma visita. A gente não sabe o que é que correu lá, o que é que aconteceu, mas no final, com o chapéu já na mão, White levantou-se para se despedir. E o seu único comentário foi uma frase que ele tirou do Salmo 103. E eu vou ler o 103 no versículo 2, o que diz. Diz assim, isto é um salmo de Davi, né? E diz assim: bendiga a minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E esta última parte aqui deste versículo 2 foi o que o pregador, então, Alexander White, deixou a esta paroquiana. Ele disse: e não se esqueça de nenhum só dos benefícios de quem? Benefícios de Deus. Não se esqueça daquilo que você tem recebido de Deus, né? Depois da conversa toda que eles tiveram, com certeza ela queixou-se, fez queixa deste e daquele, que não estava satisfeita. Para um crente, quando a gente ouve um crente falar desse jeito, nos deixa tristes, né? Porque nós devemos agradecer por tudo, right? O que nós temos, o que somos e o que temos, né? Portanto, a ingratidão, ou seja, a falta de gratidão, não é novidade nos nossos tempos. Mas também é verdade que hoje nunca as pessoas tiveram tanto e foram tão ingratas, né? Hoje as pessoas têm tudo. Até mesmo aquele que diz que é pobre tem mais do que o que tinha naquele tempo, quando eu olho à minha volta, né? E mesmo assim são ingratas. A ingratidão, embora sempre teve prevalência na alma humana, ela continua ainda hoje crescendo, florescendo, e em nossa cultura e nesta geração. A gente está vivendo uma geração que é completamente ingrata. Mesmo aqueles que agradecem não dá valor àqueles que não agradecem. Há mais os que não agradecem dos que agradecem, né? E a comunidade cristã não está imune. Esta maneira de ser entrou na nossa comunidade cristã, né?
É interessante que as doenças contemporâneas que afligem os outros também estão afligindo os crentes. Right? As doenças deste mundo, e eu não estou falando em doenças físicas, mas estou falando em doenças de comportamento, né? Já estão afetando também a comunidade cristã. Que se não fosse algumas orações superficiais que são feitas em agradecimento ao alimento, a gente olhava para esta comunidade cristã e não se apercebia que nós somos gratos a nada. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não é só o mundo que age desse way, mas a comunidade cristã também já está agindo desta forma. Right? E isso não agrada a Deus. Right? De modo que em alguns casos, de algumas orações que são feitas superficialmente na hora de receber o alimento, e há muitos crentes que não oram na hora do alimento. Eu já estive em casas de pessoas crentes que elas não oram, não agradecem pelo alimento. Né? E nós devemos, cada vez que a gente come, a gente deve agradecer pelo alimento, porque vem é de Deus. Right? Há pessoas que dizem, mas Deus não escreve o cheque, e são coisas, até palavras que não têm pés nem cabeça, né? Porque a gente sabe que todas as coisas que acontecem, Deus está no controle de tudo. Right? Mas não deveria ser assim. Biblicamente, cristãos ingratos são uma contradição à palavra de Deus. Né? Quando nós, como crentes, somos ingratos, estamos contradizendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Filipenses 4, no capítulo 4 e versículo 4, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. E outra vez digo, isto é Paulo, né? Alegrem-se. Alegrem-se no Senhor, e mais uma vez vos digo, alegrem-se. Right? Romanos 1, 21, Paulo aqui mostra o que é que acontece a uma geração ingrata. Diz assim, Romanos no capítulo 1, no versículo 21, diz assim: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Não é? Portanto, o mundo está da maneira que está porque não agradece a Deus. Daí vêm todas as outras coisas. Não é? E Paulo dá um alerta a isso. Não é? Portanto, o relato destes 10 leprosos em Lucas 17 aborda a questão de uma forma poderosa. Right? Isto que aconteceu aqui dos versículos 11 ao 14 foi uma cura em massa. Foram 10 pessoas que foram curadas. E nós temos que entender a situação deste povo. Não é? Isto eram 10 pessoas. 9 eram judeus e 1 era samaritano. Vê lá. Right? O judeu não se dava com os samaritanos. Eles pensavam que, eles sendo de onde eram, da parte norte da nação de Israel, que se tinha contaminado com outras nações pagãs, que tinham casado com mulheres pagãs e vice-versa, right? O judeu da parte sul, aquele que estava ali perto do templo, que era mais ortodoxo, eles olhavam para este povo e não os respeitavam porque havia misturas de outras nações entre eles e eles não gostavam deles. Não é? Mas olha o que acontece aqui. Tem 9 judeus e 1 samaritano. Todos eles vivendo numa comunidade. Todos eles se ajudando uns aos outros. E eu, quando estava a preparar a lição, eu pensei e comparei isto aqui com um hospital. Right? No hospital tem gente de toda a nação. Mas tem gente o quê? O que é que há de comum com aquela gente? São doentes, não é? E muitos deles, se fosse numa vida
cá fora eles não iam gostar uns dos outros, um país não gosta do outro, right? O Irão, os árabes, os judeus, mas no hospital toda a gente se fala, toda a gente está à mercê dos doutores que têm a cura, ninguém faz murmurações, ninguém complaina a respeito de nada, porque estão todos na mesma situação. Esquecem-se do politicamente correto, esquecem-se das politiquices que acontece cá fora numa vida normal, não é? Porquê? Porque estão todos doentes com a mesma doença. Raça já não importa, as diferenças entre um povo e outro já não importa. Porquê? Porque ali todos estão à espera de quê? De uma coisa que é cura. Portanto, a gente vê estes novos judeus e este samaritano vivendo em harmonia, porque todos se encontravam na mesma situação. E é assim com a nossa vida espiritual. Todos nós precisamos da mesma coisa. Todos nós precisamos de Cristo. Todos nós precisamos do Evangelho. Não é? Todos nós estamos doentes. Right? Uns já estão curados, como eu penso que todos aqui estão. Right? Porquê? Através do sangue e do corpo de Cristo na cruz, e a gente aceitando isso e crendo nisso, nós somos salvos, curados, não só fisicamente, não fisicamente, mas especialmente e espiritualmente. Estes homens eram leprosos fisicamente, mas todos eles precisavam de ser curados de uma doença chamada pecado, que toma posse da nossa alma e que é pior ainda do que a lepra física. Right? Portanto, todos eles viviam numa comunidade e todos eles vieram gritando e clamando a Jesus Cristo para que Ele os curasse. Right? Por isso diz que eles saíram ao encontro de Jesus quando eles souberam que Jesus estava ali naquela área, não é? E levantaram a voz dizendo, versículo 13, e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Right? Eles não desistiram, continuaram insistindo. E ele vendo, ele quem? Ele, Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. Não é? Incrível aqui. O que se passou aqui, portanto, isto foi uma cura em massa. Isto eram homens que viviam à parte da sociedade, numa comunidade onde todos eram iguais, com a mesma doença, right? E eles não tinham o direito de se aproximarem, obviamente a gente sabe porquê, para não contaminarem os outros, né? E para que eles vivessem isolados de todos e de tudo. E aqui a gente ouve estes homens gritando a Jesus: Mestre, tem piedade, misericórdia, por favor, ajuda-nos. E uma vez que Jesus os viu, ele imediatamente respondeu. No entanto, desta vez não houve toque físico, porque Jesus já tinha curado um leproso. No capítulo 5 e versículo 13, Jesus tocou no leproso. E assim, o poder que Jesus tinha, através do Pai, né? O poder que ele tinha, ele tocou no leproso e não foi contaminado. Isto foi a maneira que ele escolheu de curar aquele homem, mas desta vez ele não faz isso. Desta vez ele limitou-se a dizer aos leprosos como eles eram, né? E de mostrar-vos aos sacerdotes. E a gente lê isso no versículo 14, né? E ele vendo-os disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que ainda eles ficaram curados. Porquê é que ele disse isso? Porque lá em Levítico, no capítulo 14, do versículo de 1 a 2, há uma lei dada por Deus a Moisés, que fala assim: esta será a lei a respeito do leproso.
no dia da sua purificação, o leproso será levado ao sacerdote. Porquê? Porque era exigido um exame feito por um sacerdote para ver se de facto o leproso estava curado. Não é? Por isso é que Jesus diz: vaiam e apresentam-se ao sacerdote. Porque era uma lei. E Jesus cumpriu toda a lei. Jesus podia ter dito: olha, eu curei vocês, vocês não têm que fazer mais nada, está feito tal e qual como ele tinha feito no capítulo 5, ele tocou na pessoa e disse: estás limpo. E ele ficou limpo. Porquê é que Jesus não disse isso? Jesus usa várias maneiras para curar, não há um padrão. Jesus tem o poder de fazer tudo. Jesus teve o poder de transformar água em vinho, que são duas coisas completamente diferentes nas propriedades, na química, em tudo. Right? A água não tem nada a ver com vinho. Nada. Thank God for that. Não? E então, eles tinham que se apresentar ao sacerdote. Isso quer dizer que eles não foram curados naquela altura, mas quando eles já iam andando para ver o sacerdote, aí então a cura se dava, não é? Foi preciso ter fé para fazer isso, não é? Tinha que haver fé, right? Como nós também tivemos fé em Cristo. Nós somos salvos pela fé, não pelas obras, right? O mandamento de Jesus exigia fé, e supomos que nem todos aqueles leprosos tinham a mesma mente. Afinal, eles eram 10 pessoas. É muito raro a gente achar 10 pessoas com a mesma mente. É difícil achar duas. Right? Muito difícil. Só não é de esperar que 10 pessoas pensem do mesmo jeito. Alguns estavam convencidos de que deveriam dirigir-se imediatamente aos sacerdotes. Não é? Porque eles não sabiam. Eles tinham que acreditar em Jesus para continuarem a andar para o templo para verem o sacerdote. E é nesse andamento que eles vão sendo curados. Portanto, teve que haver fé da parte desses homens. Outros hesitaram. Afinal, era um longo caminho até ao templo. Se Jesus podia curá-los, por que não o fez de vez? Não é? E que vergonha se tentassem se apresentar ao sacerdote e se não estivessem curados. Porque para eles chegar aos sacerdotes, eles já tinham que estar curados, porque eles não podiam se aproximar de outras pessoas no estado em que eles se encontram. Isto é uma situação um pouco difícil, não é? Para eles próprios. Tem que haver fé. Right? Tem que haver fé que no andar até ao templo eles iam ser curados, como Jesus Cristo disse: vai, apresentem-se ao sacerdote. Querem dizer, quando vocês chegarem lá, estão curados. Estão prontos para serem examinados e aceitos na sociedade. Isso é o que Jesus disse. Right? Por outro lado, tinham tudo a ganhar e muito pouco a perder. O consenso foi: vamos experimentar assim. E assim partiram andando como os leprosos andam, como aos tropeços. A gente não podemos esquecer que a lepra era uma doença incrível. Right? A lepra come o nosso corpo. Os dedos caem, right? Os dedos das mãos, dos pés. É como uma coisa que come a nossa carne. Os dentes ficam expostos quando os lábios são comidos pelaquela doença. Não é? É uma coisa horrível. Right? E à medida que iam, eram purificados. Fala lá no versículo 14, diz isso, né? E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Todo aquele que foi, ia ficando limpo. Foi uma cura em massa. Não havia espelhos para refletir a mudança dramática que aconteceu neles, mas eles olhando uns para os outros, right? Eles podiam ver que, de facto, os companheiros estavam sendo curados. Um dizia: estás curado, o outro: estás curado, porque eles viam-se uns aos outros, o corpo deles a ser restabelecido. Né? Era pés sem dedos, right? Úlceras, right? Eles viam dedos a crescer nas mãos uns dos outros.
A pele que era seca e cheia de cortes profundos tornou-se macia e flexível. Não é? Era como se tivesse acontecendo 10 novos nascimentos. É como as pessoas estivessem nascendo de novo. Este é o poder de Cristo, right? Aquele que a gente serve. Não é? Mas aqui houve só um agradecimento solitário. Right? Nos versículos 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Né? Este aqui, quando ele viu que estava são, ele não continuou a andar para o templo, mas ele virou para trás para vir agradecer a Deus e a Jesus Cristo. Ele agradece aos dois, só que ele não sabia que os dois eram um. Jesus Cristo disse isso várias vezes. Eu e o Pai somos um. Não é? Mas ele mesmo assim agradeceu aos dois. Não é? Só entre esses 10 leprosos estava um samaritano. Aquele tal samaritano que os judeus não gostavam. Aquele que eles diziam que não tinham as leis propriamente ditas, que se tinham misturado com outras raças, que tinham diluído a sua fé com a fé pagã de outras nações. Aqueles que eles desprezavam, right? Mas também aquele que vivia na mesma comunidade com eles. Não é? E foi esse que voltou, foi esse que viu de facto o que é que aconteceu e que algo tinha que ser feito em gratidão. Alguém tinha que ser agradecido, ele tinha que voltar e agradecer à origem daquela mudança maravilhosa na vida dele, right? E quantos de nós a gente recebe esses benefícios todos e muitos da gente nem volta para trás, nem para agradecer a origem dessas bênçãos, não é? Nós temos que agradecer todos os dias, temos que ser gratos a Deus por tudo o que nós temos. E nós aqui temos uma coisa importantíssima para agradecer a Deus, que é a nossa salvação. Right? Que não foi paga por nós, mas paga pelo Filho dele. Ele entregou o Filho na cruz para morrer aquela morte, aquela terrível morte, por pagar para os nossos pecados. Right? E quando a cura ocorreu, o samaritano foi tomado por uma emoção irresistível de gratidão. Oh, quanta gente precisa disso. Gratidão. Mesmo uns com os outros. Nós precisamos ser gratos. Right? E demonstrar isso. Right? E sendo cativo dessa gratidão espontânea, ele adiou a ida ao templo para correr de volta para Jesus. Aquela ida ao templo era como se fosse receber um papel legal de que ele estava curado, mas o papel é que não deu a cura a este homem. Quem deu a cura a este homem foi Cristo. Right? Portanto, o papel podia esperar. Right? Aquele grato samaritano de algum jeito ele sabia que tinha duas pessoas que precisava de agradecer. Ele não sabia que os dois eram um. Não, ele não sabia. Primeiro agradeceu a Deus, que era um deles. Vendo-se curado, ele voltou levantando a voz a Deus e agradecendo. A mesma voz que ele usou para gritar que Jesus Cristo lhe curasse, é a mesma voz que ele tem para exaltar o Senhor e agradecer o que Deus fez por ele. Right? Quantas vezes a gente clama a Deus para fazer algo na nossa vida, Ele faz e a gente se esquece de agradecer a Ele. Right? Aquela mesma voz alta que Ele usou para clamar por cura é a mesma voz que Ele agora usa para agradecer a Deus. E ele também depois agradeceu a Jesus. Como? Lá no versículo 16. E caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era quem? Samaritano. Right?
Lucas aqui ele está pondo ênfase em quem era este homem. Este homem não pertencia ao judeu, right? Ele pertencia, mas os judeus pensavam que não, right? E ele aqui é o único que vem atrás para agradecer. De 10 voltou 1, right? Hoje em dia, isso até é uma boa norma, de 10. Porque eu penso que a média é menos do que isso ainda. Penso que a média deve ser alguns 100, em 100 há 1, como a gente gosta de dizer, né? Ele literalmente caiu sobre o seu rosto aos pés de Jesus. No mínimo ele reconheceu que Jesus era um agente de Deus, né? Porque eles sabiam as Escrituras. Eles sabiam quem Deus era. Right? A gente sabe que a conversa que Jesus teve com a mulher samaritana naquele poço, ela conhecia quem era Jesus, quem é. Depois ela conheceu, mas ela sabia na Bíblia que eles estavam à espera do Messias. Né? Só que ela não sabia que o Messias era aquele que estava ali falando com ela. Né? Mas soube mais tarde. Mais provavelmente ele também percebeu que Jesus era rei. Os samaritanos conheciam bem as Escrituras messiânicas. Eles conheciam o futuro. E este homem viu Jesus sob essa luz. Ele voltou para Jesus com um coração de gratidão, dando glória a Deus. Right? E graças a Jesus. Ele reconheceu o poder de Deus em Cristo. Aquilo que os outros não viram. Os outros estavam tão preocupados com as coisas físicas que se esqueceram de agradecer a Deus. Right? E isso passa-se muito na nossa vida. Deus faz coisas na nossa vida e a gente, com a preocupação que temos deste mundo, a gente se esquece de agradecer a Deus, a origem da bênção. Né? Jesus aqui faz 3 perguntas incríveis. Jesus aqui, como humano, ele ficou em choque. Right? A gente pode ver isso. Jesus fez 3 perguntas estreitamente coordenadas, todas entregues com espanto. Todas elas foram faladas com espanto. Não foram todos os 10 purificados? É a pergunta. Não foram todos os 10 curados? Né? Onde estão os outros 9? Qualquer um de nós fazia essa pergunta. Jesus aqui está sendo completamente humano. Right? Jesus era 100% humano, e não me digam para eu explicar isso, porque eu não posso, nem ninguém. Mas ele era 100% humano e 100% divino, Deus. Right? Ele aqui está fazendo esta pergunta com o seu lado humano. Right? Onde estão os outros? Não é isso que todos faziam? Não é isso que a gente fazia? Se alguém curasse 10 pessoas, não era isso que a gente... Onde é que estão eles? Onde é que está o agradecimento? Não é? A gente acha, e a gente não acha isso normal, quando isso não acontece, right? Ninguém foi encontrado para voltar e louvar a Deus a não ser este estrangeiro. Nem sequer era filho da nação. Foi um estrangeiro. Quantas vezes as pessoas do mundo nos põem em vergonha quando eles agem muito melhor do que nós em certas ocasiões e nós somos crentes, right? E muitas vezes eles, depois de fazer, olha, fulano diz que é crente, olha o que ele está fazendo aí. Right? Estas perguntas não eram retóricas, ou seja, estas perguntas, Jesus está perguntando isto não para se fazer que ele sabia melhor ou que ele já sabia a resposta, ele está genuinamente à procura de respostas, porque é que isto aconteceu. Jesus ficou em choque aqui, não é? Mas aqui também se torna evidente que os outros 9 leprosos estavam tão presos à sua nova realidade que não lhes ocorreu voltar a Jesus. Isto até um certo ponto é compreensível, não é? Afinal, Jesus tinha dito para se mostrarem aos sacerdotes.
É claro que ficaram gratos. Tinham que ficar, não é? Como poderia ser de outra forma? E ficaram profundamente felizes. Com certeza que ficaram. Porque isto aqui mostrava que eles iam ter uma oportunidade de se reunirem às suas famílias. A gente tem que ver que eles viviam em comunidade. Eles não podiam viver com as outras pessoas. Right? E eles estavam ansiosos para voltar à vida cotidiana. Até um certo ponto podemos até ser solidários com as suas ações, porque também somos falhos. Nós podemos até ser solidários com as ações dele, porque nós também falhamos. Nós não somos perfeitos, não é? Mas há um problema mortal aqui. Isto aqui houve um problema de vida e de morte. Por eles não terem vontade de agradecer, eles não foram salvos espiritualmente. Eles foram só curados fisicamente. Right? Só o samaritano foi curado nas duas maneiras, fisicamente e espiritualmente. Através da fé dele. Ele teve fé em Cristo. Ele não foi preciso chegar ao sacerdote para que o sacerdote escrevesse lá num papel a dizer: estás curado. Ele acreditou em Jesus. Quando Jesus diz apresenta-te ao sacerdote, ele compreendeu que ele estava curado. E não foi preciso chegar ao sacerdote. Primeiro ele veio agradecer a Cristo. Não é? A nossa fé tem que ser desse jeito. Não é? Tudo que sai da boca de Deus. E onde é que a gente vê isso? Na palavra de Deus. Quando a gente lê e estuda a palavra de Deus, tudo o que está escrito aqui saiu da boca de Deus. E a gente acredita nisso através da fé e teremos estas bênçãos. A primeira bênção que temos, a mais maravilhosa de toda, é a nossa salvação. Não é? E já por isso há um motivo para ser gratos toda a nossa vida. Até à eternidade, até na eternidade, nós vamos estar louvando e agradecendo a Deus. A gente vê em Apocalipse, right? Quando os anjos, todo o dia, todo o minuto, se curvam, agradecendo a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo és tu. Toda a honra e toda a glória é dada a ti. Só tu és merecedor. É isso que nós vamos estar a fazer. Só vamos treinar aqui na Terra, aprender a ser gratos, aprender a dizer a Deus obrigado. Right? Os outros 9 estavam tão ligados às coisas da Terra que perderam completamente a dimensão espiritual do que aconteceu aqui neste evento. Eles perderam a maior bênção de todas, que não foi só ser curado da lepra, mas ser curado da lepra espiritual das suas almas. E só um homem teve esse privilégio. Aquele que voltou, Jesus disse a ele: estás curado. Em grego, no versículo 19, a palavra estás curado quer dizer, através da tua fé, estás salvo. Não é? Cristo cria os seus corações e ao não glorificarem a Deus e voltarem a agradecer a Jesus, eles perderam o maior momento possível da sua existência. Jesus aquilo que a gente tem que se concentrar aqui não é só na cura física, mas é na cura da alma. Verdade? A sua fé foi o meio da sua cura e da sua salvação. A tua fé trouxe à salvação. E por mais estrangeiro que ele possa ter sido, este homem é agora ordenado por Jesus uma pessoa que experimentou a salvação. A salvação que Jesus veio trazer ao mundo. Não é? Ele compreendeu isso. Ao agradecer a Jesus Cristo, ele é salvo. Nenhum dos outros, apesar da sua recém-descoberta liberdade da lepra, recebeu esta bênção. Foi só aquele que veio atrás. Devemos deixar que esta declaração de Jesus seja a essência desta mensagem. A tua fé te salvou. Right? Foi a fé daquele homem
que o salvou. A lepra espiritual fatal saiu do espírito daquele homem. Ele recebeu o perdão, ele recebeu a reconciliação, ele recebeu a vida eterna e a remoção de toda a separação e distância entre ele e Deus. Right? As palavras de Jesus foram bem claras. Foi só o samaritano que voltou para louvar a Deus e oferecer graças ao próprio Cristo. Ele teve fé e a fé era salvífica. Right? Era uma fé que salva. Right? Ele acreditou completamente naquilo que Jesus Cristo disse. Antes de ter chegado ao sítio, que era o templo onde o sacerdote estava, né? De fato, a sua gratidão e louvor a Deus eram sinais dessa fé salvífica. Todo aquele que é verdadeiramente crente não tem opção de não agradecer a Deus. Ele vai agradecer a Deus. Né? Todo aquele que é verdadeiramente salvo. Okay? Tem algumas reflexões antes da gente sair aqui do nosso culto. Nós temos aqui lições eternas para nós. Certamente devemos entender que ninguém é salvo em virtude de ter um espírito grato e agradável. Jesus não está aqui ensinando a salvação pelo caráter. Jesus não está ensinando que uma pessoa que tem o espírito de ser agradável, o espírito de agradecimento, não é por isso que a pessoa vai ser salva. Right? O que Jesus está ensinando é que onde há verdadeira fé, há um verdadeiro agradecimento. A pessoa que tem fé verdadeira tem uma profunda gratidão nos seus corações. E nós temos que entender isso, né? A fé salvadora não dá glória superficial a Deus. Né? A fé que é verdadeira e salvadora dá profunda glória a Deus. Em Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Se a gente confessa o nome de Deus, nós temos que dar graças a Ele, temos que ser gratos a Ele, através de quem? De Jesus Cristo. Não é? Devemos louvar a Deus através de Jesus. Isto é verdade neste mundo e no outro, não é? Um certo dia, Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores que a gente tivemos, ele estava compartilhando o Evangelho com uma pessoa que falava muito, e essa pessoa estava começando a entender as boas novas do Evangelho, quando ela de repente explodiu e disse: ó Sr. Spurgeon, se Cristo me salvar, ele nunca mais vai parar de ouvir isso. Não? É interessante. Ela disse: se Jesus me salvar, eu vou ser tão agradecida todos os dias que ele nunca vai parar de ouvir o meu agradecimento. Mal sabia ela que ela estava falando palavras certas. Porque é isso que nós vamos estar a fazer na eternidade. Agradecendo a Deus todos os dias. Right? Onde é que a gente lê isso? Em Apocalipse 4, no capítulo 4, eu estou quase pronto a acabar, no capítulo 4, versículos 9 a 11, diz assim: sempre que esses seres viventes, isto é João está no céu vendo estas coisas todas, e ele está escrevendo isto, e ele diz que sempre que esses seres viventes, que eram 4 anjos, que tinham a forma, que representavam a criação de Deus aqui na Terra, right? Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está sentado no trono, ao que vive para todo o sempre,
os 24 anciãos que representam as tribos de Israel e que representam os apóstolos, são 24, não é? Portanto, esses 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado ao trono. Vocês estão vendo aqui uma visão que todos estes seres estão fazendo o quê? Adorando a Deus, não é? E é isso que a gente vai estar fazendo. Nós vamos estar com eles fazendo a mesma coisa, right? A todo o momento. Adoravam o que vive para todo o sempre e depositavam o quê? As suas coroas que lhes foram dadas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Toda a honra está sendo dada a Deus aqui por todo o ser que vive no céu. E nós vamos estar lá, fazendo a mesma coisa. Temos aqui outra passagem rápida para acabar também no Apocalipse, no capítulo 5, 11 a 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. João falando o que estava vendo. Dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Right? Aqui a adoração é a Deus Pai e a Deus Filho. Cordeiro que foi morto de receber, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e a honra e glória e louvor. Right? É isso que nós vamos estar fazendo lá em cima. Ou cá em baixo. You know, é isso que nós vamos estar fazendo. Né? Portanto, o coração daqueles que não conhecem a Cristo é ingrato. A gente sabe disso. Falando da história espiritual do homem sem Deus, né? Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 1, olha o que Paulo diz lá, capítulo 1, versículo 21. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Não foram gratos. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. O que Paulo está dizendo aqui é: o mundo está deste jeito, porquê? Porque não agradece a Deus. É um mundo ingrato, não é? Right? E Deus entrega a eles ao seu pecado, aos seus vícios, e por isso temos o que temos hoje, não é? Mas nós não somos desse jeito. Nós somos salvos em Cristo e devemos agradecê-lo perpetuamente. E é isso que vai acontecer. Amém? Vamos então agradecer a Deus com a última bênção. Que o poder de Deus e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo esteja connosco, não só este dia, Senhor, aqui e agora, mas para sempre, ó Pai. Pai, dá-nos uma semana boa, Senhor, que esta mensagem possa estar em nosso coração, para que a gente possa compartilhá-la, Pai, com as nossas famílias, com os nossos amigos, na nossa comunidade, ó Pai, nesta cidade e Senhor, através deste mundo, Senhor, que possa ser ouvida e praticada, Pai. E é no nome do Santo Filho que eu te agradeço. Amém.